Oi, gente! É o canal YouTube Eli Correia Oficial, o canal da saudade. Se inscreva no nosso canal, faça com que o nosso canal fique ainda mais forte com a sua inscrição. E não esqueça de dar aquele like, fazer aquele joinha, acionar o sininho e também mandar a sua história, escrever a sua história para que eu possa narrá-la aqui no nosso canal. É Carta Saudade Eli Correia @gmail.com. Isso, manda para esse e-mail, tá bom? E no canal YouTube Eli Correia Oficial, quando acontece a melhora da morte. Meu nome é Rose e eu tenho agora 48 anos e sou de Embu das Artes. Ouço suas cartas, Eli Correia, há mais de 40 anos. Aprendi com a minha saudosa mãezinha, Dona Belinha, a te ouvir. E hoje acompanho suas histórias que a vida escreve, que o povo lhe envia através do canal YouTube. Ouvíamos, como eu disse, primeiramente pelo rádio. Agora eu acompanho pelo canal YouTube. Gostaria que você narrasse essa minha história de cumplicidade, de amor, de companheirismo que a minha família viveu ao lado dos meus queridos pais. Vou começar a contar um pouco sobre o meu querido papai Arlon. Nascido no estado da Bahia, em 1928, meu pai, por algum motivo, acabou sendo criado por uma tia dele. Mas quando moço, casou-se com Elza e tiveram 7 filhos: Isabel, Terezinha, Maria, Ana, Lorisvaldo, Elza e Florisvaldo, sendo que 3 desses meus irmãos morreram ainda crianças. A esposa do meu pai, Arlon, acabou ficando muito doente e faleceu também, e deixando o papai com 4 filhos pequenos para criar. Vendo o sofrimento do meu pai, a cunhada dele acabou terminando de criar uma das minhas irmãs, a Ana. Papai, um homem exemplar, trabalhador e muito inteligente. Era daqueles homens que valorizavam a família, custe o que custasse. Papai ficou viúvo durante 11 meses. E foi quando os parentes falaram para ele de uma jovem que também estava viúva, com 3 filhas pequenas, que mais tarde essa jovem viúva viria a ser a minha mãe. Eles se conheceram assim num sistema de combinado e resolveram se unir e se casaram para um ajudar o outro a criar os filhos. Naquele tempo era muito comum os próprios parentes se casarem, e essa moça era parente, distante, mas era. Foram os parentes que inclusive apresentaram para meu pai. Então a família ficou grande. Eram 6 filhos e mais o casal. Ao todo, 8 pessoas. No início não tinham muito amor um pelo outro, não. O casamento foi mais combinado, arranjado, sabe? Mas com o passar do tempo, o amor começou a vir. E foi vindo, que chegou a um ponto que o amor já estava a todo vapor. Estava um amor muito forte, tanto que tiveram mais 7 filhos. Orlando, Nivaldo, Sebastião, José Antônio, Leirinha, Rose, que sou eu, e Arlon filho, o meu irmãozinho. O Orlando morrera ainda bebê nos braços da minha mãe. O sofrimento da minha mãe estava apenas começando. Minha mãe sempre foi uma mulher de fibra e teve muitos sofrimentos na vida, mas a história dela eu vou contar depois. Em casa vivíamos todos em harmonia. Lógico que não foi nada fácil para eles, pois tiveram que exercer o papel de madrasta e mãe, e padrasto e pai. Quando eu estava com apenas 2 aninhos, papai veio tentar a vida em São Paulo, pois nós morávamos ainda em Minas Gerais. Papai veio com a cara e a coragem, e logo começou a trabalhar numa firma metalúrgica. Juntou dinheiro e foi nos buscar lá em Minas. Meu pai comprou um barraco até que grande, mas o banheiro era pelo lado de fora do barraco. E quando chovia, molhava muito.
Era muito difícil poder usar o banheiro em dias de chuva. O tempo passou. Meus irmãos mais velhos começaram a trabalhar e logo juntaram dinheiro para comprar uma casa maior e melhor. Éramos muito unidos e felizes. Meus pais tinham uma conexão tão boa que todos os admiravam. Com muito amor, conseguiram criar os 12 filhos. Nenhum foi para o mundo das drogas, do crime e nem para o mundo da prostituição. Graças a Deus e à criação deles, todos somos trabalhadores e cristãos. Quando o papai via alguma coisa quebrada em casa, ele tratava logo de arrumar. Ele não era engenheiro, nem mestre de obras, mas sabia construir casas, mexia com a parte de hidráulica, elétrica, arrumava panelas, consertava guarda-chuva e até com as suas próprias mãos fez um violão e um cavaquinho. Papai amava escrever letras musicais, versos, poemas, gostava de cantarolar pela casa e até deixou um livro com muitos relatos. Papai era quem nos levava ao dentista. E para tirar os documentos também era com ele, pois mamãe estava sempre ocupada com a lida da casa. Meus pais eram muito católicos. Iam à igreja todo domingo, constantemente, frequentemente. Lembro-me que meu pai lia a Bíblia para nós praticamente todos os dias, um trechinho da Bíblia. Papai falava o tempo todo de Deus, que Deus nos protegia, que Deus estava sempre conosco. Quando papai se aposentou, ele ainda tinha muita energia, então ele abriu um comérciozinho e vendia doces, material de limpeza, temperos moídos, sorvetes, geladinhos. Ele não parava, realmente papai não ficava quieto. Papai Arlon gostava de agradar as crianças que chegavam só com uma moedinha de 10 centavos. Com apenas aquela moedinha, as crianças saíam com as suas mãozinhas cheias de balas, dava um geladinho para elas. Teve um episódio triste que o meu pai foi atacado por um usuário de drogas, só porque ele não quis comprar um ferro de passar roupas. O drogado queria que ele comprasse aquele ferro de passar roupas. Papai não precisava de comprar aquele ferro de passar roupa, provavelmente um ferro roubado. Mas graças a Deus, esse ataque que ele sofreu desse drogado não tirou a vida dele, mas deu um susto daqueles. Meus pais chegaram a completar 50 anos de casados, bodas de ouro, e fizemos uma festa linda para eles. Todos os natais passávamos juntos em família, e era muita gente. Fazíamos amigo secreto, tinha muita comida, muita bebida, era um momento muito legal que passávamos juntos, isso no Natal. E aproveitávamos, também comemorávamos o aniversário da irmã Leirinha no Natal. Eu não me lembro de momentos de brigas. Eu não me lembro de momentos de desentendimentos entre meus pais. Eram simples, mas de muita união. Hoje eu vejo tantas pessoas falando sobre os pais que brigam, se agridem. Eu não me lembro de nenhum momento de briga entre os dois. Quando o papai estava com 90 anos, ele começou a ficar muito cansado. Mas ainda assim, gostava de conversar com os vizinhos na calçada de casa. Gostava de contar suas histórias engraçadas e também gostava de tomar sol. No início de 2020, chegou a triste notícia do coronavírus. Só se falava nesse terrível vírus coronavírus. Minha mãe, assustada, disse que não era para o meu pai sair na rua, pois ela e ele, eram do grupo de risco. E essa doença, dizia a mamãe, é fatal. Então você não sai na rua, velho, não sai na rua. Nós somos, de grupo de risco, então, olha, toda hora fala no rádio que é pra gente tomar cuidado, então você não sai na rua. Papai ficou assustado também com o tal do coronavírus. E percebemos que ele ficou numa espécie de depressão. Ninguém podia mais visitá-los. Ele se sentia triste com tudo isso que acontecia no mundo. Ele ficou triste, simplesmente ficou em depressão com esse tal coronavírus. Então, ele passou a não comer.
Queria ficar somente na cama e no sofá, sempre com as mãos na testa. Minha mãe insistia para ele comer um pouco, mandávamos comida diferente para ele se animar, mas nada de comer. O coronavírus, que atacava o mundo inteiro, deixou papai em depressão. Quando chegou o mês de julho de 2020, papai piorou muito. E no dia 13 de julho, meu irmão Sebastião o levou para a internação. Mas o hospital do convênio estava muito lotado com casos de coronavírus. Papai chegou a ficar uma noite e um dia numa cadeira desconfortável, esperando vaga de quarto, e nós ficamos desesperados. Íamos até contratar um advogado para o meu pai se internar. Não era possível ele ficar naquele estado com 90 anos, naquela situação. Depois que ele conseguiu a internação, não podíamos nem visitá-lo. Devido ao caso de fraqueza, aí depois se constatou pneumonia, papai foi entubado. E no dia 16 de julho teve a melhora da morte que falam. Muita gente diz que antes da pessoa morrer, ela tem uma melhora. E realmente, dia 16 de julho, papai melhorou. Mas ele melhorou só para poder se despedir. A verdade é essa. A gente se animou, mamãe ficou animada com a melhora dele. Mas na verdade, a melhora da morte, a melhora que foi só para ele poder se despedir. Então, papai falou com mamãe por chamada de vídeo e parecia estar bem. Mas na noite seguinte, do dia 17 de julho de 2020, papai nos deixou. Faleceu com insuficiência respiratória e um quadro clínico muito grave. Quando a notícia chegou para nós, foi aquele desespero. Muito difícil contar para a companheira de 53 anos, no caso mamãe, contar a ela que papai tinha morrido. Justamente ela que tinha esperanças dele voltar, depois que ele falou com ela no dia anterior, na noite anterior. Ela falou, ele melhorou, ele está melhorando, ele melhorou. Mas pela idade avançada, fraqueza, pneumonia, papai não resistiu. Ele foi um homem de muito valor, de muito respeito, e deixou um legado para nós de honestidade, de trabalho, amor e humildade. No seu velório, só podiam entrar 20 pessoas. Ele não faleceu de Covid, mas devido a esse terrível vírus, não puderam comparecer todos os familiares e amigos. Ficou a saudade e também a esperança de rever meu pai Arlon quando Jesus voltar. Temos esperança viva no coração de todos nós de encontrarmos novamente, de nos encontrarmos outra vez com nosso querido papai Arlon. Obrigada, papai, por você ter sido o nosso paizinho querido, pelo senhor ter sido o nosso exemplo. Que saudade de você, papai. Meu querido pai, são poucas as palavras que me são úteis quando quero falar de você. Olhar para seu exemplo, o zelo que sempre demonstrou para com toda a família, as batalhas que travou para que todos tivéssemos uma vida melhor, só me faz ter grande sentimento de gratidão. Você nos colocou em primeiro lugar na sua vida, e isso faz de você um excelente pai, um excelente marido. Meu pai, se tivéssemos a oportunidade de viver mais um instante ao seu lado, seríamos muito, muito, muito felizes. Se pudéssemos voltar a ver o seu sorriso, voltar a sentir o seu aperto do seu abraço, jamais soltaríamos o seu pescoço, jamais soltaríamos você. Se nós pudéssemos, você não teria partido. Não diríamos nunca para você adeus, nunca. Mas você partiu, meu pai. E hoje, como ontem, e mais ainda amanhã, choramos e lamentamos. Amamos você muito, papai. Não importa que entre nós já não caminhe, já não esteja, mas para sempre o amaremos. Sou eu, sua filha Rose, que escreve por todos os seus filhos, e especialmente pela sua esposa, pela sua companheira de tantos anos. Essa é a minha história,
História que a vida escreveu. Que saudade de você! Quando acontece a melhora da morte. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.